Irmãos, semana passada comecei um tema a respeito do perdão, falando em Mateus 18. Mateus 18, 15. E eu quero fazer um agradecimento, né, Marcelo? Muito obrigado, porque um dia aqui, numa das ministrações, a gente tinha muita dificuldade com esse aparelhinho, né, o passador de slide. E eu falei, um dia a gente vai ter um passador que funcione. Vocês viram que ele está funcionando? Uma salva de palmas para o Marcelo. Ele achou o jeito desse negócio funcionar. Gente boa demais. Irmãos, aí na semana passada eu falei sobre o perdão, né, de que um homem devia aproximadamente 150 mil anos de trabalho, e ele foi perdoado. Mas alguém devia para ele 100 dias só, e ele não perdoou. E aí a gente discorreu sobre algumas coisas, vou passar, né, que o perdão é necessário, alguns efeitos, né, algumas enfermidades que são causadas pela falta de perdão, mais delas. Aí eu falei sobre a família, algumas famílias tiveram algumas dificuldades, né, e que o tempo não cura, né, o perdão precisa acontecer, porque se a gente pôr uma pedra lá achando que o tempo vai apagar, não vai. A gente precisa tratar disso. Mas isso eu já falei na semana passada, então hoje vamos falar um novo tempo, um novo texto, que está em Lucas, no capítulo 15. Estou ministrando sobre perdão, e até a semana passada eu brinquei, né, falando a respeito das diferenças entre eu e a Adriana. E aí eu falei assim, olha, mas eu perdoo fácil, mas ela tem dificuldade de perdoar. E aí depois ela falou assim, então, mas eu perdoo do meu jeito. E depois eu fui refletir sobre o perdão dela, né? Porque se ela não perdoasse, como a gente estaria mais de 30 anos casados e juntos, né? Quanto perdão foi liberado? Porque alguns temperamentos têm mais facilidade, isso quero dizer, tá? Alguns temperamentos têm mais facilidade, perdoam com mais velocidade, outros perdoam também, mas com um pouco mais de dificuldade, tá? E às vezes a gente é de um jeito e a gente quer que o outro seja do mesmo jeito, mas o outro não é. E para fechar esse assunto, a gente sempre gosta de pessoas muito diferentes de nós. É isso que nos atrai, pessoas bem diferentes, né? Se a gente começar a falar aqui o nome dos casais, casal tal, você vai ver, a esposa não tem quase nada a ver com o marido. Geralmente, né, se o marido for agitado, ela é mais calminha, e é o contrário. E geralmente, a gente gosta muito de pessoas diferentes. E isso não é incompatibilidade. Agora, o perdão nos ajuda muito, né? Graças a Deus, pelo recurso do perdão, que nos faz, através do perdão, vivermos muito tempo junto. Perdão e amor. Falando agora sobre essa parábola. Quando foram traduzir a Bíblia, eles segmentaram ela e falaram que essa aqui é a parábola do filho pródigo. E disse, capítulo 15 de Lucas, o verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Pai bonzinho, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, as suas riquezas, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele fez um plano. O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem quis saber. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E veio o filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Que festa é essa que eu não estou sabendo, né? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele: filho, entra, vem cá, vamos entrar na festa. Seu irmão voltou. E no 29 ele responde para o pai assim: olha, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Diante da tua palavra nós pedimos revelação, Senhor. Que essa palavra se transforme em vida para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que esse tema do perdão não é um tema simples, não é um tema fácil. Até muitas comunidades deixam de ministrar sobre isso, porque é um assunto bastante complexo, bastante difícil. Mas nós temos um Deus que nos capacita a todas as coisas. E nós pedimos capacitação para entender, Senhor, o que a tua palavra está ministrando sobre nós. Repreendemos a toda voz contrária, toda distorção está repreendida em nome de Jesus Cristo, e somente o teu Espírito possa fluir neste lugar, nessas casas, nos nossos seres, e nós possamos, Senhor, ser bênção para essa geração, que nós possamos ter facilidade de perdoar, porque o Senhor nos capacita, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, essa família, pelo menos o que está descrito aqui na palavra, que aparece aqui apenas essas três figuras: o pai e os dois irmãos. O mais novo, ele pede a sua parte da herança, né, que fala sobre fazenda, mas é a riqueza, a herança que ele tinha, me dá a minha parte, eu vou para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou a herança. E passando fome, ele decide voltar. Ele fala: puxa vida, eu estou aqui, eu fico vendo essas bolotas, né, aquela lavagem que coloca para os porcos, e nem isso eles me deixam comer. Irmãos, que coisa terrível é isso, né? Nós encontramos hoje, nós vemos assim com uma certa constância, pessoas hoje revirando os lixos, não é verdade? Abrindo lata de lixo, revirando, mexendo. Acho que a irmã Creuza estava comigo nessa semana que a gente estava voltando do hospital, e aí tinha um rapaz abrindo uma lata de lixo, e ali ele catou um copo que tinha o resto de alguma coisa, e ele mandou para dentro, não foi? E a gente ficou bem assim, chocado com aquilo. Hoje pessoas estão nos lixos mexendo para comer alguma coisa. A fome, irmãos, a hora que ela bate, é uma coisa terrível, né? A fome já bateu em alguns lugares onde as pessoas, até na Bíblia mesmo, as pessoas precisaram comer umas às outras para sobreviver, né? Sim ou não? Né? A fome, é fácil falar da fome quando ela não está aqui, né? Mas quando ela está aqui corroendo tudo por dentro, então as pessoas chegam a extremos. Nesses dias eu assisti aquele filme dos Andes, né? Que as pessoas caem naquele avião e os sobreviventes acabam comendo os que morreram, porque a fome é uma coisa muito terrível. E esse cara estava num estado de fome tão grande, porque a palavra diz que ele queria comer a lavagem e ninguém dava nada. E ele falou assim: puxa, meu pai é fazendeiro, meu pai tem tantos empregados, eu vou pedir então que ele me receba como empregado. Não precisa me receber como filho, eu já gastei tudo, né? E ele pode me receber só como empregado mesmo. E ele montou um discurso, né? E ele disse: eu vou lá falar com meu pai, quem sabe, né? E o filho pródigo, ele decide voltar. Irmãos, muitas coisas que nós vamos viver de novo em Deus depende se a gente decidir. A gente estava se alegrando, né, com esses irmãos que decidiram fazer parte dessa igreja. Glória a Deus. Aqueles que decidiram voltar para essa igreja. Glória a Deus. E aqueles que decidiram sair. Não, isso não é legal. Mas quando decide, ok, desde que vá para outro ministério, né, e sirva ao Senhor. Mas tudo, ou quase tudo, começa numa decisão. E ele decidiu voltar. E aí a vida dele virou do avesso. A vida dele virou completamente, porque ele decidiu, mas ele tinha um plano de ser um trabalhador na casa dos pais dele, né? Agora disse: e quando o pai o viu. Você já viu aqueles filmes assim, né? Que principalmente o pessoal da fazenda, eles sentam na varanda com uma cadeira de balanço, né? Fica lá balançando e tal. Mas a gente já ouviu algumas ministrações a respeito disso. E disse, as pessoas arriscaram a dizer assim, que aquele pai estava sempre ansioso, sempre com aquela esperança: um dia meu filho pode voltar. E ele estava de plantão, pelo menos nesse dia, ele estava de plantão bem na hora. Porque não foi empregado, não foi o cachorro, não foi o carro, não foi ninguém que recebeu ele. Diz que o pai, quando viu, saiu correndo, né? Aí o pai viu porque estava esperando. E aí diz que o pai moveu-se de íntima compaixão, correu, abraçou e beijou. Isso é amor muito grande, né? Ele devia estar numa situação de indigente, né? Ainda cuidando de porcos. Imagina como ele devia ter chegado em casa. Mas o pai nem negou, saiu correndo e foi lá e correu, abraçou, beijou. E aí o pai disse assim, ele veio com o discurso pronto, né, para dar para o pai, mas o pai falou assim: para com isso, trazei a melhor roupa.
Ele não disse, traga uma roupa. Ele disse, escolhe a melhor roupa que tiver nessa casa e veste ele. Isso é honra. Aí ele diz assim, coloca um anel sobre ele. Coloca um anel na mão dele. Por quê? Porque anel fala de aliança, de poder, de resgate. Ele diz, colocam um anel nos seus dedos. Coloca sandália nos seus pés. E olha, gente, hoje tem festa. Trazei o bezerro cevado. Comemo-nos e alegremo-nos. Vamos fazer festa. Traga os músicos. Vamos dançar. E eles fizeram uma grande festa para receber alguém que só tinha esperança de chegar para ser um trabalhador na casa do pai. Ele recebeu uma festa muito grande. Em 1998 eu também saí daqui, fiquei 2 anos fora. No ano 2000 eu apareci num culto. Irmãos, eu lembro que naquele tempo eu usava camisa, e eu estava com uma camisa branca de algodão. É uma coisa que quase não amassa, né? E aí eu vim nesse culto, e o Gilmar me dedou, né? Falou assim, tem uma pessoa aqui, tal, né? E ele me dedou, eu estava lá no fundão. Irmãos, eu lembro que aquele culto parou. A igreja inteira foi abraçar a gente. Eu saí daqui completamente amarrotado. Parecia que a minha roupa, minha camisa, sabe quando você tira da máquina de lavar? Né, e depois joga num lugar lá, e, enfim. Eu saí daqui que dava vergonha do estado da minha roupa. Mas o meu coração saiu radiante. Porque eu cheguei na minha casa. Cheguei na casa da minha família. E eu espero, irmãos, que todas as pessoas, que vai voltar mais gente, amém? E todos que voltarem aqui, eles sejam recebidos com o maior amor que a gente puder. Não vamos perguntar para onde eles foram, o que eles fizeram, de onde... Não vamos perguntar. Nós só vamos dizer assim, vocês são muito bem-vindos, vocês são muito queridos no nosso meio, amém? Eu estou feliz demais. O Senhor já tem falado sobre isso, mas Ele está cumprindo. E me faz lembrar uma história que o pastor Rui conta, de que um rapaz também se ausentou, foi embora de casa, viveu muitos anos, e ele pisou na bola com o seu pai. Ele estava bem triste, e a vida foi ficando difícil, acho que a grana acabou, as coisas... É fácil ter bastante amigos, né, com bastante dinheiro, mas sem dinheiro fica mais difícil ter amigo, né? Eu estou falando do mundo, tá, irmãos? E aí esse rapaz, ele ficou um tempo, ele começou a sofrer, e ele pensava em casa, puxa, queria voltar para casa, mas será que meu pai vai me aceitar? Esse filho pródigo também estava assim, nesse dilema, né? Será que meu pai vai aceitar que eu volte? E ele começou a fazer planos e planos. Eu queria voltar, mas eu não sei como meu pai vai reagir, eu não sei como minha família vai reagir. E aquele desejo e tal. E aí depois um dia ele teve uma ideia, ele falou assim, já sei. Eu vou fazer o seguinte, para não pagar um mico, para mim não ficar numa situação complicada, ou eu me magoar mais do que eu já estou, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta para o meu pai. Aí ele escreveu uma carta, e na carta dizia assim, pai, eu sei que eu errei com o senhor e tal, contou a história, e ele diz assim, eu tenho vontade de voltar para casa. E eu queria que, se o senhor já me perdoou, e se o senhor me aceita de volta, eu queria pedir um sinal para o senhor, porque eles moravam numa fazenda, e o trem passava na porta, e ele disse, eu vou, a qualquer dia, eu vou de viagem para essa região, e eu vou estar passando no trem, e eu queria pedir um sinal para o senhor, se o senhor me perdoou, e o senhor me aceita, que o senhor amarre alguns lenços brancos
na árvore tal. Ele era de lá, ele conhecia o lugar. Sabe aquela árvore assim? Deu a especificação dela e disse: quando eu passar de trem, se eu ver algum lenço pendurado, eu vou entender que o Senhor me perdoou. E eu vou descer então do trem, eu vou até em casa. E aí a história conta que quando o trem vinha, chegando perto, o seu coração ansioso, né? Ai meu Deus, como será? O que será que vai ter naquela árvore? Será que meu pai me perdoou, não perdoou? E aquela angústia dele para saber o que ia acontecer. E aí o trem foi chegando, aproximando. Quando finalizou a curva assim, quando ele olha, a árvore estava cheia de lenços brancos. Acho que o pai amarrou, cada lencinho era um tipo de perdão, né? E encheu aquela árvore de lenços brancos, porque o seu pai o tinha perdoado por completo. O pai do filho pródigo o perdoou por completo. Ele não quis saber dos planos do filho pródigo, ele só quis saber de receber, correr, abraçar, beijar, colocar roupa, anel, sandália, matar o bezerro cevado, fazer festa, dizer: esse meu filho estava morto e ele reviveu. E nós vamos se alegrar. E fez aquela festa. Esse aqui da árvore aqui, ele teve que descer na estação, porque ele sabia que ele estava perdoado. Irmãos, nós temos sido muito perdoados. Todos os dias o Senhor nos perdoa. Cada um de nós aqui tem uma história, mas uma coisa é certa: nós somos tirados de um lamaçal de lodo e de lama. Não, pastor, mas eu era filho de crente. Veio de um lamaçal de lodo e de lama. Sabe por quê? Porque a gente estávamos mortos nos nossos pecados. A gente estava com o nariz enfiado no pecado, longe do Senhor, longe da misericórdia dele, longe do amor dele. A gente estava de costas, a gente estava vivendo a nossa vida, os nossos planos, as coisas que a gente queria, ou talvez não conhecia o Senhor, não tinha ouvido falar dele, nem do seu amor, nem da sua palavra, e a gente viveu de qualquer jeito. Mas em algum momento da nossa vida, esse amor nos encontrou, essa salvação nos encontrou, e não importa o que a gente fez, ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Não importa o que a gente fez, o que importa é daqui para frente, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado está perdoado. Quando nós nos arrependemos, não importa, às vezes nem nós cristãos conseguimos entender o perdão de Deus. Ele pega um homicida, ele pega um traficante, ele pega uma pessoa que violentou, que foi terrível na sociedade, e essa pessoa está lá dentro da cadeia, pagando esse tempo de prisão. Ele está lá condenado a X anos, mas em algum momento ele ouve da tão grande salvação, ele ouve do amor de Deus, ele ouve do perdão de Deus. Ele diz assim: eu quero receber esse Jesus, eu quero ser um cristão. E até onde as pessoas nos contam na cadeia é o seguinte: você quer ser cristão? Você não pode sair da facção, você não pode sair daqui, você só pode sair daqui crente. De outra forma você não sai. E aí, pastor, diz que ele chega para o camarada e diz assim: só que você vai ter que ser crente. Se você um dia se desviar, a gente te pega. Porque até as facções criminosas, elas perdoam um cristão. Elas perdoam uma pessoa que quer ser um cristão. Ele diz: então, se Deus te perdoa, a gente está perdoando também. Para ser cristão você está perdoado, você está liberado. Mas vai ter que ser cristão para sempre. Porque se um dia você desviar, a gente te pega.
Tem que andar na linha. Até na cadeia tem que andar na linha. Irmãos, o Senhor, Ele nos perdoou de tudo e Ele nos perdoa todos os dias. Todo dia Ele perdoa a gente. Porque eu não estou falando só de pecado, não. Estou falando que a gente muitas vezes a gente fala o que não deve, da forma que não deve, pratica o que não deve, olha o que não deve, mexe no que não deve. Aí você chega aí, Senhor, dá uma fechada no outro de volta. Aí o Espírito de Deus, quantas vezes, irmão? O Espírito de Deus fala assim, está errado, Samuel. Que conduta é essa? Ai, eu estava nervoso. Aí o Senhor vai e perdoa. Pura, santifica, limpa. Não é assim? Todo dia. Mas alguém pisa na bola com a gente não quer perdoar mais. A gente se fecha e diz, comigo não, amigo. Se pisou na bola comigo, para mim você já era. Mas esse não é um padrão do Senhor. Olha lá, vamos pensar agora, aquele pai abriu o coração, perdoou, está tudo certo, mas e o irmão mais velho? Está vindo lá da roça, trabalhando, tal, foi ver a junta de boi, quando ele chegou em casa, uma festona. E música, a Bíblia fala, né? Música, dança, festa. Aí ele falou, que barulho é esse? Que festa é essa que eu não estou sabendo? E aí o irmão mais velho chega em casa e ele ouve o barulho de festa. E ele pergunta para os funcionários, que festa é essa? E aí, quando ele soube o motivo, ele se indignou. Irmãos, toda a riqueza que o filho pródigo levou era do pai, não era dele. Era do pai, era a parte dele. Tudo bem que não se divide herança em vida, geralmente, né? Mas não era nada dele. Ele não perdeu nada. A herança dele estava lá, estava tudo certo. Quem perdeu foi o próprio pródigo. Mas ele se indignou quando ele soube o motivo. E ele não quis entrar na festa. E o pai saiu para falar com ele, insistiu. Não, filho, vem. Aquele meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Quase que ele ressuscitou. E filho, a gente está fazendo uma mega de uma festa aqui. Vamos, filho, vamos entrar. E ele disse, não. Sem sucesso. E ele respondeu para o pai assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos, mas vindo esse seu filho, não meu irmão, vindo esse seu filho, você matou o bezerro cevado. Para mim você não deu um cabrito, mas você matou o bezerro cevado para receber esse miserável. Pastor, não estranho o que eu vou dizer agora, mas há pessoas que têm mágoa comigo porque eu saí da igreja e voltei. E vira e mexe eu ouço umas conversinhas, joga na minha cara e tal. Irmão, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida, porque Ele sabia que Ele precisava naquele momento me tirar, me resgatar, me recuperar e me trouxe de volta. Não sei se foi uma coisa boa para você, mas para mim foi. E a gente precisa liberar perdão até para o pastor, meu filho, senão você vai ficar sofrendo à toa. Não é não, Chico? Eu cheguei na novidade de vida. Irmãos, eu tinha motivos sérios, tá? Não era... Aí eu cheguei na novidade de vida. Era uma igreja que estava começando em Interlagos, aí eu cheguei e sentei no último banco. Acabou o culto, o pastor grandão Paulo Terço, que já faleceu, ele veio lá e veio me cumprimentar. E ele, seja bem-vindo, isso aqui, tal. Mas minha família estava frequentando ele, então ele sabia quem eu era. Você que é o filho do pastor Disseu. Todo mundo conhece o senhor, meu Deus do céu. Você é o filho do pastor Disseu. Eu falei, de novo? Sou eu. Então, seja bem-vindo. Ele puxou uma cadeira, começou a sentar, não sei o que, começamos a conversar.
Aí ele parou um pouco, o Paulo tinha disso, né? Ele dava aquelas paradinhas assim, depois eu fui aprender esse negócio com ele, mas quando ele dava aquela paradinha, ficava quieto assim, ó. Lá vinha. No primeiro dia que eu estou recebendo, aí eu falei para ele assim, ó, pastor, é o seguinte, eu estou vindo aqui na sua igreja, mas ó, esquece meu passado, de onde eu sou, o que eu sei fazer, eu vim aqui, eu vou ser só um membro, eu vou sentar no último banco, não pede para mim fazer nada, que eu estou aqui, beleza? Eu só vou aqui, não me pede nada. Ele falou, irmão, fica na paz, aqui é a família de Deus, tal. Eu cheguei assim na igreja dele. Aí ele deu aquela paradinha e falou assim, então, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, fala aí, pastor. Ele falou assim, ó, você está recebido, e nós vamos andar junto, mas eu já estou te falando, que no tempo de Deus você volta para sua casa. Eu não gostei muito daquela palavra profética não, irmão. Eu falei, não, agora que eu fugi, agora que eu estou de boa aqui, né, deitado no fundo do barco. E eu fiquei bravo com ele, eu falei assim, não, como assim, pastor? Já puxei a mão, falei, como assim? Ele falou assim, mas é no tempo de Deus, eu não sei qual é o tempo de Deus. Eu fiquei mais calmo. 2 anos, irmão, eu consegui ficar. E pensa, que 2 anos incríveis. E aí eu disse que eu não ia fazer nada, né? A gente acabou entrando no ministério de louvor lá, começamos a ministrar com eles e gravamos CD, foi o primeiro CD que foi gravado, a gente está lá, nossa fotinho está lá, no primeiro CD da Novidade de Vida, mas eu não ia fazer nada. E a gente participou de discipulados, uma série de outras coisas, enfim, está no DNA, a gente não consegue parar, né? Mas um dia eu disse, eu vou voltar. O Senhor falou comigo, e eu voltei. E aquele dia o Senhor me trouxe cura e me resgatou. E eu continuo. Mas tem irmãos aqui que não me perdoam. É melhor aprender nessas escolas que a gente está dando, né? Esse mês aqui, é melhor aprender a perdoar, irmãos, porque o Senhor não fez nada de errado, mas o Senhor, Ele queria tratar algumas coisas comigo e Ele me ensinou uma série de coisas. Hoje tem coisas que estão acontecendo nessa igreja, porque eu aprendi nesse tempo que o Senhor me levou. E você precisa liberar, porque os planos de Deus não são os nossos. Tá bom? A gente não sabe o que o Senhor quer e por que Ele quer. Então a gente precisa liberar perdão e não ser como este irmão mais velho, que se indignou, não quis entrar na festa, não quis saber. Sabe, igreja, o nosso Deus é um Deus perdoador. Como filho dele devemos ser perdoadores. Hoje é dia das mães. Talvez você tenha mágoa da sua mãe, por algumas coisas que ela fez. Talvez ela te abandonou, talvez ela te maltratou, talvez ela judiou de você, talvez ela permitiu coisas difíceis. E tem gente que tem mágoa da mãe. Não é porque hoje é o dia das mães, mas libera perdão para sua mãe. Decide hoje dizer, Senhor, minha mãe fez isso, mas em nome de Jesus Cristo, eu decido liberar perdão para minha mãe. Minha mãe mora longe, pastor. Irmãos, existe tecnologia suficiente para falar com sua mãe ainda hoje. Manda um WhatsApp, ou liga para ela se for possível. Fala com ela, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Perdoa a sua mãe. Perdoa o seu pai. O pai comete mais coisa pior que mãe, né? Geralmente. Então, eu perdoo seu pai. Não deixa para amanhã, decide hoje dizer, Senhor, eu perdoo. Meu pai fez isso, mas eu quero aprender a perdoar, porque o Senhor, tudo que eu fiz, o Senhor me perdoou. Aí a gente volta lá nos talentos, né? Que um devia 150 mil anos e não queria perdoar, e o outro que devia 100, quer dizer, ele foi perdoado, né? E o que devia 100 dias para ele, ele não perdoou.
É isso que acontece, a gente não quer perdoar o pai, a gente não quer perdoar a mãe, a gente não quer perdoar o irmão, a gente não quer perdoar o sócio, a gente não quer perdoar a esposa, a gente quer perdoar o esposo, a gente não quer perdoar os filhos. E a gente vai vivendo mágoa, e aquilo vira uma raiz de amargura, aquilo vai pesando. E o pastor Sérgio fez uma ministração na quarta-feira aqui. Ele chegou, foi bem criativo. Ele mandou apagar tudo, passou um filme. Quando aparece aqui de novo as luzes, ele está aqui sentado assim, todo acorrentado. Vou até tirar uma fotinho dele. Aqui toda acorrentada. Ele diz: é isso aqui, ó. Se você e eu não liberarmos perdão, a gente está aqui tudo acorrentado, tudo preso. E ele diz: irmãos, se liberta disso. Esse tempo que nós estamos aqui é porque o Senhor quer tratar conosco. Ele quer curar as nossas vidas, porque nós sarados, nós curados, nós perdoadores, nós vamos poder ajudar os outros. Mas como a gente vai ajudar aqueles que vão chegar aqui se nós estivermos doentes? Se a gente não consegue suportar, se a gente não consegue passar sobre as coisas. Para a gente viver em paz, ele disse: se depender de vós, tende paz com todos. Ah, pastor, mas ele virou a cara para mim, ele não quer falar comigo, aquele lá está me caluniando, eu não tenho acesso. Ele diz assim, ó: se depender de vós, tende paz com todos. Não é se depender dele, Francisco, é depender de mim. Aí esses dias eu ia ministrar sobre perdão, o Senhor me lembrou de um casal. Ele falou: Samuel, eu quero um concerto com esse casal aqui. Eu não fiz nada para eles assim diretamente, mas o meu nome foi usado. E esse casal ficou muito aborrecido comigo. E eu falei assim: faz muitos anos que eu não os vejo. E eu falei assim: Senhor, mas como é que eu começo isso? Como que eu vou? Aí eles estão na Vila Rubi. Aí eu falei: já sei. Eu vou pedir para o pastor Rui. Se o pastor Rui me ajuda a marcar uma entrevista com esses irmãos, eu vou pedir perdão. Aí, tá bom. Esse foi o meu plano, que nem o filho pródigo, né? Eu vou fazer isso. Aí, beleza. Aí chega durante a semana, o pastor Rui me liga: ô Samuel, tudo bem? A igreja da Vila Rubi vai fazer 19 anos de aniversário e tal, vem para cá, fica com a gente, isso o quê, vem almoçar. Aí quando eu contei para ele: não, a gente não precisa fazer almoço que tem lá na Vila Rubi. Ela falou: se não for para fazer almoço, meu amigo, ela faz qualquer negócio. E aí nós fomos para lá, irmãos. Aí eu saí de mesa em mesa, cumprimentando todo mundo que estava lá, estava cheio, churrascão rolando e tal. Aí quando eu olho assim, lá no canto estava a família inteira, marido, a mulher, filha, mãe, a irmã, todo mundo. E meu coração já começou: Jesus, como que eu chego lá? Como que eu chego lá? Aí eu estava cumprimentando toda mesa por mesa. Quando eu cheguei lá, falei: ô irmãos, graça e paz. Levantou da mesa. E aí, graça e paz, tudo bem? Levantou, estava comendo, levantou, veio, levantei, mano. Me deu uma... Tem uns caras que não tem noção, né? Aí ele me levantou, a esposa levantou, a mãe levantou, todo mundo levantou e me abraçou, mas assim, aí eu, que legal. Não precisei nem passar a falar com o pastor Rui: deu certo, já compreendi. Porque eu não esperava aquela reação. Aí, irmãos, estou indo embora. Bom, não falei nada, mas eu já tinha planos, mas não tinha falado nada. Aí eu estou indo embora assim, eu encontro quem? O irmão no corredor. Aí eu falei assim: irmão, vem cá. Falei para ele assim: o senhor falou que aquelas coisas aconteceram lá no passado e meu nome está envolvido. Ele falou que eu tenho que te procurar, pedir perdão. Ele falou: para quê? Falei: irmão, não, a gente precisa sentar, conversar, explicar direito essa situação e tal. Ele falou, olhou para mim e falou assim: pastor, eu oro por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, que eu nem sei, ele deve estar bem grande, né? Eu oro por eles, eu oro pelo ministério de vocês, eu amo vocês, pastor, não precisa fazer nada não. Eu falei: mas tem café lá que eu quero ir lá na sua casa?
E é verdade, o Senhor sabe, eu não fiz nada direto para eles, mas meu nome entrou num negócio que magoou eles e nunca foi explicado. E o Senhor veio, trouxe a minha memória e falou assim: Samuel, eu quero conserto. E ele já preparou tudo, irmãos, do jeito dele. Eu tinha feito um monte de plano e ele chegou e facilitou tudo para mim. Né, Zé? Já me perdoou, Zé? Não. É verdade, né? O sargento está falando assim que o bezerro cevado já estava na churrasqueira lá. E a gente, ó, foi para dentro. Mas, ixi, acabou meu tempo. O nosso Deus é um Deus perdoador. E agora a gente, como filho deles, irmão, a gente tem que liberar perdão para a família. Tem que liberar perdão para os amigos, tem que liberar perdão para os sócios, tem que liberar perdão para aquelas pessoas que nos feriram, que nos traíram, pisaram na bola, roubaram as nossas coisas, defraudaram, caluniaram, irmãos. Nós precisamos perdoar porque Ele nos perdoou. Você se sente perdoado? Se sente? Então, aí o pastor Rodrigo estava até falando na classe de integração, que o perdão, quando o Senhor fala não, Pedrão pergunta para ele, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele falou, não. 70 vezes 7. E o Senhor não está querendo trazer uma matemática, são 490. Irmão, porque olha, se você pisar na bola com o outro ou comigo, 7 vezes num dia só, a coisa vai ficar estreita. Vai ou não? Vai. Infeliz, deixa 2 vezes no mesmo dia a toalha molhada em cima da cama para você ver. Deixa o chinelo no caminho, deixa a meia na sala para você ver. Deixa uma só, depois você deixa a outra. O que vai acontecer? Olha que eu peguei leve, Mas, irmão, uma pessoa não comete 2 erros com a gente no mesmo dia que a gente não aguenta 2. O Pedrão quis levar o negócio para a perfeição, falou 7, Deus. É 7, Jesus. Jesus falou, coitado. Porque o que Jesus está falando que é o seguinte, você tem que perdoar para sempre o tempo todo. Sabe por quê? Porque o Samuel vai errar com você. Você vai errar comigo. E eu não estou falando de pecado, mas eu estou falando de atitudes. Às vezes a gente não está muito legal, né? Não tomou café de manhã, né? Sei lá eu. E às vezes a gente, irmãos, o nosso estado emocional é diferente de um dia para o outro, ou até do mesmo dia. Não é? Às vezes a gente está com dor. Está com dor na unha encravada. Aí o cara pergunta, e aí, está tudo bem? O quê, rapaz? Vai para lá. E a droga do WhatsApp, então? O WhatsApp é uma das coisas mais fantásticas que existe, mas ela é horrível. Porque você escreve uma coisa, o outro entende de outro jeito, e responde do outro, e está feita uma confusão. Não é? Às vezes é melhor mandar um áudio, pelo menos a pessoa sente as nossas emoções. Por quê? Porque a escrita, irmão, ela é aquilo que eu estou sentindo. Não tem voz, não tem tom, não tem nada, né? É um papel, é uma letra. E eu leio, mas às vezes o meu estado de espírito, o meu estado emocional não está muito legal. Eu acabei de tomar uma ralada do meu chefe, e o cara escreve uma coisa, eu leio aquilo, interpreto de qualquer jeito, não entendi o que ele escreveu, e eu já dou uma patada. É assim ou não é? Acontece com todo mundo o tempo todo. O WhatsApp e o e-mail ajudam muito a fazer essas coisas. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo é muito legal, eu estou aprendendo com ele, mas eu preciso melhorar. Mas o Rodrigo é assim, ele fala assim, tem um assunto difícil para falar com você. Eu falo, fala aí, mano. Ele falou, não, eu vou te ligar. Eu preciso aprender isso aí. Ele não passa para mim de jeito nenhum, nada escrito, e não manda áudio também. Ele me liga, aí fala, eu começo a coçar, pior. Tá bom. Às vezes eu respondo, às vezes é tão legal que eu nem respondo, mas a gente tem que perdoar. Uma escrita de WhatsApp, a gente tem que perdoar uma escrita de e-mail, a gente tem que perdoar o irmão que não quer falar com a gente naquele dia, a gente tem que perdoar o tempo todo.
E o Senhor está falando que nós, irmãos, vamos viver, e não é agora que Ele está falando, mas Ele está intensificando, que a gente vai viver um novo tempo, ou seja, nós vamos experimentar algumas coisas novas, e por isso que Ele está trabalhando o nosso coração, para que nós sejamos um no Senhor, uma igreja unida no poder do Senhor, unida no amor do Senhor. Nós temos ministrado sobre o amor, esse amor fraternal, amor de família, porque a gente precisa se amar de uma forma incondicional. E agora Ele está falando com a gente assim, ó, mas precisa perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente não vai a lugar nenhum. E nós vamos ter que liberar para cada pessoa que entrar ali de volta, liberar. Irmão, não vai falar, quanto tempo, hein? Estava de férias, está sumido. Vamos parar com essas coisas, irmão. O irmão chegou, glória a Deus que você veio hoje. É isso aí. Tá bom? E o pastor Nilo falou assim, não é desculpinha não, é perdão, perdão. Irmãos, eu estou hoje aqui, e com alguns desafios na minha vida do mês que vem em diante. Por quê? Por causa do perdão. Perdão dos meus pais, perdão de vocês, perdão do papai. Ele nos perdoa o tempo todo. E Ele espera ver essa igreja perdoadora em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.